Bom dia, turma. Vamos lá. Medidas de massa, tá? O que acontece bastante? Das pessoas confundir massa com peso. Por exemplo, quando vai perguntar assim, qual é o seu peso? A maioria fala errado, né? Porque, na verdade, não é qual é o seu peso, é qual é a sua massa. A maneira certa de falar. Então, massa é a quantidade de matéria que compõe o corpo, né? A massa de um corpo. Então, a maneira... Até, por exemplo, se você for no açougue, o certo é você falar... geralmente a gente pergunta assim, qual é o peso da carne. Não, é a massa. O correto é falar a massa, tá? Então, a maneira certa é massa e não peso, tá? Então, o quilograma. Quilograma representa a massa de 1 decímetro cúbico, tá? De água destilada a temperatura de 4 graus, tá? Então, esse é o quilograma, né? Não, a unidade de medida que nós vamos usar é a grama, né? O peso. Nós falamos da diferença da massa pro peso, que o peso as pessoas perguntam qual é o seu peso, que tá errado. O correto é qual é a sua massa, né? Sua massa corporal. Peso. Peso é a força com que um corpo é atraído pela atração gravitacional da Terra. Então, tem muita diferença entre peso e entre massa, tá? Unidade de medida que nós temos, os submúltiplos. Aqui nós temos o submúltiplos, primeiro aí miligrama, né? Depois centigrama e decigrama. Aí os múltiplos, né? Os múltiplos. Vem aí o decagrama, o hectograma e o quilograma, né? Essa daqui é a unidade que nós estamos usando, tá? Que é a grama, tá? Então, cuidado para não confundir, tá? Massa é uma coisa, quilograma é outra e peso é outra. Então, existe aí uma diferença, tá? É comum a gente ouvir frases assim, meu peso é 78 quilos. Não, está errado. A minha massa é 78 quilos, correto. Um pacote de arroz pesa 5 quilos, né? Não, a massa de um pacote de arroz, a massa, 5 quilos, tá? Então, o que habitualmente chamamos de peso de um corpo é, na verdade, a massa, que é o correto, tá? Instrumento utilizado para determinar a massa de um corpo é a balança. Por que eu tô falando isso, gente? Já aconteceu de eu colocar na prova perguntando qual é o instrumento utilizado para determinar a massa de um corpo. E teve gente que errou. Então, por isso que eu tô falando aqui que é a balança, né? A unidade fundamental que nós estamos usando é o quilograma, né? A unidade fundamental é o quilograma, né? Na prática, entretanto, usamos como unidade principal, que é aqui, ó, a grama, tá? Então, cuidado aí para não confundir.